Amém, meus irmãos. Como que vocês estão nessa noite? Amém. Peguei de surpresa com a pergunta, então não deu tempo de dar uma arrumada aí na garganta. Vou perguntar de novo. Como que vocês estão nessa noite, meus irmãos? Aleluia. Depois desse louvor barulhento, né, Malu? Não dá, né? Amém. Né? Já deu pra gente botar o pulmão pra fora. Glória, aleluia. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, né? E a minha oração nessa noite é para que a presença abundante desse Deus seja derramada sobre o seu coração. Vamos começar declarando um texto que está lá em Hebreus 4, do versículo 14 ao versículo 16, que está dizendo assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Temos no céu um sumo sacerdote, irmãos, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, é aquele que se identifica com as nossas fraquezas. Aleluia! Ele te conhece bem, conhece tua dor, tua angústia, conhece teus medos. Deus sabe, Deus ouve, Deus te vê. Por isso eu te convido nesse tempo, abra mesmo teu coração para experimentar rios de cura e de restauração desse Deus, desse nosso sumo sacerdote fiel, invadindo cada lacuna do teu ser. Há um lugar, meus irmãos, de descanso para mim e para você, e esse lugar é o Senhor. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, é descrito em Isaías 53 como homem de dores, aquele que sabe bem o que é padecer, sabe bem o que é ser desprezado, sabe que eu e você somos pó e se compadece de nós. Aleluia! Então fecha o teu olho aí, a gente vai orar mais um pouquinho, faça uma oração sincera nessa noite ao teu Deus. Senhor nosso Deus, o Senhor que conhece a nossa estrutura, a Ti nós clamamos, Pai. Faz em nós morada permanente, livra-nos de toda a incredulidade, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Dá-nos um coração sensível, Senhor, um coração apaixonado pelo Teu reino e pela Tua justiça. E não permita, Senhor, que a semente do Teu evangelho e da Tua palavra seja roubada dos nossos corações nessa noite. No santo e poderoso nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Abra a tua Bíblia aí, então, em Mateus 11, versículos 28 a 30. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Um texto muito conhecido da palavra de Deus que diz assim, palavras de Cristo Jesus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Esse é um texto que muitos de nós sabem de cor. Mas, irmãos, saber esse texto de cor não é suficiente. Algumas ordens que o Senhor Jesus coloca aqui nesse conselho, nessa palavra de consolo para nós, e é imprescindível que o nosso coração seja exercitado em tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer.
E uma coisa, irmãos, que eu sinto uma urgente necessidade todas as vezes que eu subo aqui de dizer para vocês é que nós vivemos a iminência do fim dos tempos e sabemos muito bem que até o dia glorioso em que Cristo virá buscar a sua igreja, as coisas vão se tornar cada vez mais difíceis. Por isso, nós precisamos assumir uma posição com Deus de nos escondermos à sombra do Onipotente, como ensina o Salmo 91. Aquele que a gente não deixa, amém? Não deixa com a Bíblia aberta lá, tomando poeira lá, né? Se for para pelo menos decorar o Salmo, tá bom, né? Se for só para proteção, não funciona, amém? Aleluia, glórias a Deus. À sombra do Onipotente nós encontramos o que, irmãos? Descanso. Levanta a mão aí, quem aqui está cansado? Olha aí. Se fosse para a gente ter um papo hoje, já tinha uma coisa em comum, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de começar uma conversa com alguém, a gente é tímido, fala, nossa, estou tão cansado. Já tem uma conversa em comum aí, irmão, fica a dica. Temos o cansaço em comum. Nessa era de informação, de avanço tecnológico, nosso corpo e a nossa alma estão sendo continuamente bombardeados. Em qualquer hora, qualquer lugar. Se a gente não silencia nosso celular, não bota lá no modo de sono, ele fica o tempo todo vibrando, tocando, e a gente fica em estado de atenção constante, sendo sugado, tendo as nossas forças drenadas, e quando a gente se dá conta, a gente está esgotado. A gente está esgotado. Um dia conversando com o irmão Douglas, marido da dona Aline, ele veio com uma conversa, a gente sempre conversa com o Douglas, quem aqui conhece o Douglão, sabe que esse cara é diferenciado. Você chega para conversar com ele, ele vem com uns papos doidos e que faz total sentido. E aí o Douglas, né, que é esse pensador, esse observador da vida, do ser humano, ele um dia disse assim para a gente, num churrasco, num bate-papo, que ele tinha percebido que a nossa grande crise com o tempo, o nosso grande problema com o tempo, não é necessariamente a falta de tempo, mas a falta de recurso para desfrutar de uma maneira saudável do tempo. É coisa de gente doida, Douglas é doido, mas a gente ama ele de paixão. A verdade é que se a gente colocar o exemplo de quando nós falamos que temos falta de tempo para buscar a Deus, certo? Muitas vezes a gente fala assim, ixi, difícil ler a Bíblia, difícil orar, não sei o que lá, porque falta tempo e tal, não. Vou falar para você, não é tempo que te falta, irmão. Não é tempo que me falta. É que na nossa vida, no nosso dia a dia, quando, não é sempre que a gente consegue dar conta de tudo, mas quando a gente consegue dar conta de tudo, termina o dia e acabou o nosso recurso emocional, físico, psicológico. Então, por mais que a gente ainda tenha tempo, a gente não tem mais força, não consegue lembrar nem o nome direito. Então, a gente vai orar, a gente dorme. A gente abre a Bíblia, é sonífero, incrível. Abriu a Bíblia aqui, ó. Eita, Senhor, lemos a mesma página várias vezes sem conseguir extrair as riquezas da palavra. E aí o celular vibra e você, ai meu Deus, deve ser uma mensagem importante. E aí você interrompe a leitura, e aí você perdeu o fio da meada, e você está tão cansado. Somos a sociedade do cansaço. Não nos falta tempo, nos falta recursos emocionais, psicológicos, para a gente conseguir dar tempo de tanta demanda, e por isso nós somos a sociedade do cansaço. E quem dera esse cansaço fosse só físico, né, irmãos? Porque cansaço físico a gente resolve assim, tira uma boa noite de sono, acordei, estou novo em folha. Cansaço físico a gente resolve assim. Mas há um convite de Jesus para mim e para você nessa noite que nasce da eternidade. Um convite que desceu do céu sobre toda a alma que está aflita, que está angustiada, frustrada, cansada, sobrecarregada aqui nesse texto. O contexto ao redor
do capítulo 11 de Mateus, vai mostrar que o ministério de Jesus na Galileia estava crescendo de uma maneira rápida nesse período. Os discípulos de Jesus e o próprio Jesus estavam trabalhando muito nesse tempo. E, junto com o crescimento ministerial, também estava crescendo a oposição a Jesus e a sua mensagem por parte dos líderes religiosos, dos mestres da lei. Uma lição que fica aqui para mim e para você. O discurso de Jesus Cristo é intragável para aqueles que se orgulham da sua sabedoria, da sua inteligência, do seu entendimento. E isso fica claro na oração que Jesus faz nesse próprio capítulo 11, uns versículos antes, o versículo 25. Jesus está agradecendo o Pai, porque o Pai oculta essas coisas maravilhosas dos sábios e entendidos e decide revelá-las aos pequeninos. O coração dos líderes religiosos estavam tão cheios de fardos que o que eles faziam com o povo era atar fardos a esse povo, impedindo que os pequeninos se aproximassem de Deus. E o coração desses líderes religiosos, à medida que eles avançavam no seu pecado e iniquidade, estava ficando cada vez mais endurecido, o que fazia com que o seu entendimento a respeito das coisas eternas fosse cegado. Mas nesse mesmo contexto do capítulo 11 de Mateus, a gente vê aqui que o convite de Jesus para esse povo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, esse convite para o povo está relacionado com um personagem muito importante na história de Jesus. Um homem que é aquele que prepara o caminho do Senhor. Notícias a respeito de João Batista tinham chegado até Jesus. E o que dá a entender o discurso de João Batista nessas notícias é que este homem se encontrava abatido, talvez decepcionado, talvez frustrado, talvez com algumas dúvidas. João Batista é aquele que vem batizando para arrependimento. Ele é aquele que veio no poder do espírito de Elias, um cabra valente, que colocava o dedo sem dó na ferida do povo, dos religiosos, que chega a chamá-los de raça de víboras. João Batista, que era filho da velhice de Isabel e Zacarias, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, que é conhecido como o maior dos profetas, porque todos os profetas que profetizaram antes de João Batista viram de relance aquilo que João Batista pôde ver face a face. João, ao ver Jesus, declara: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Esse João Batista, agora, ele está carregando no peito e no coração, um coração cansado e sobrecarregado. João Batista aqui, ele já se encontrava preso. Talvez, alguns estudiosos chutam, né? Porque ninguém estava lá para ver, mas eles chutam, que João Batista já estava preso há aproximadamente 1 ano. Na prisão de Maquerós, no lado leste do Mar Morto. E a gente sabe que João Batista não saiu dessa prisão com vida. E por que ele estava preso? Ele estava preso porque ele tinha denunciado os pecados e a maldade de Herodes Antipas. Por quê? Porque esse cara, além de desprezar a lei e a vontade de Deus para o povo, ele ainda se casa com a esposa do irmão desse Herodes. Então, João Batista, ao confrontar o rei Herodes por toda a sua maldade e seus pecados, ele acaba preso. Preso injustamente por fazer o bem. E esse João Batista, então, manda os seus discípulos até Jesus, o Filho do Deus vivo, com a seguinte pergunta. A pergunta está no capítulo 11, versículo 2. Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Essa é a pergunta de João Batista para Jesus. E o que Jesus faz aqui é responder para João Batista da seguinte forma: João, eu sou o cumprimento de todas as profecias. Aqui, quando Jesus fala assim, deixa eu achar o texto aqui,
Eita, Senhor. Voltem, anunciem a João, no versículo 4, o que estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Neste momento, Jesus ele está fazendo uma junção de várias profecias encontradas em Isaías, dentre as quais a mais clara aqui é a de Isaías 35:5, que fala sobre a manifestação da glória do Senhor para a salvação do povo, que diz assim a profecia: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Jesus ele vira para João e fala: João, calma, não deixe seu coração se abater, porque eu sou, assim como você é o cumprimento das profecias, eu sou o cumprimento das profecias. Calma no teu coração. Mas irmãos, é muito estranho para a gente ver uma pessoa tão valente, tão destemida como João Batista, fazendo esse tipo de questionamento. Só que a gente precisa lembrar que esse comedor de mel silvestre gafanhoto era um ser humano de carne e osso, como eu e como você. Tirando a parte do mel com gafanhoto, né? Mas ele era um ser humano como eu e você. João, ele vinha no poder do espírito de Elias, no poder e no espírito de Elias. E ele estava aqui apresentando sintomas de angústia, esgotamento emocional. E é interessante porque quando a gente olha para essa condição do João, que vinha no poder e no espírito de Elias, a gente consegue fazer um paralelo com a vida do próprio Elias. Porque lá no capítulo 19 de 1 Reis, a gente tem o contato com a figura de um Elias amedrontado. Elias é aquele que confrontou destemidamente os pecados da nação idólatra de Israel. Ele enfrentou Acabe e Jezabel e desmascarou os 450 profetas de Baal diante do povo. E aqui, no capítulo 19 de 1 Reis, a gente vê Elias chegando ao limite da sua estrutura mortal. 1 Reis 19:3 mostra Elias orando a Deus e pedindo a morte. Elias teve medo. Então, meu irmão, talvez você se considere um cabra valente. Você, mulher, se considere uma mulher de fibra. E você é destemido, e você vai abrindo caminho, e você vai fazendo e acontecendo, porque você é desse jeito. Mas, mesmo para você, haverá momentos de esgotamento. Momentos em que você pode se sentir abandonado, momentos em que a sua vida pode parecer sem sentido, momentos em que parece que um abismo se abre dentro do meu e do seu coração. Nós passamos por esses momentos, somos de carne e osso, nós temos limite. Você tem limite, mas Deus não tem. O Senhor, o nosso Deus, encontra Elias no meio daquele deserto. Elias estava debaixo do zimbro, pedindo a morte para Deus. E eu quero que você leia comigo esse texto, que está lá em 1 Reis 19, versículo 4. Diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça, ele não precisou nem fazer força para pegar comida, perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O tratamento que o médico dos médicos receita para esse homem cansado, fatigado, é
sono, pão quentinho e água fresquinha. Resumindo, descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É um convite que só pode vir do próprio Deus. Depois desse alimento, Elias consegue caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o lugar onde Moisés tinha recebido a revelação de Deus. Elias se coloca ali naquele lugar e entra numa caverna. E ali Deus se revela novamente a ele. E Deus é incrível, né? Deus é maravilhoso. Porque a maneira que Deus aborda Elias é de quem está dando chance para Elias falar. Deus está fazendo terapia com Elias aqui. Porque Deus vira para Elias e fala assim: o que você está fazendo aqui, Elias? E agora esse profeta de carne e osso, que antes só conseguia dormir, agora ele já consegue processar a dor que ele estava sentindo. Então, no capítulo 19, a partir do versículo 9 e 10, vai dizer o seguinte, que Elias responde para Deus: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e eles estão querendo tirar minha vida. Ele estava aqui agora, nesse momento, conseguindo processar a sua dor, e a dor de viver em temor ao Senhor e sofrendo injustiça, gente, é dilacerante para o coração humano. A gente se cansa de fazer o bem. A gente se cansa de fazer o bem. E isso está muito claro no Salmo 73, um salmo que a gente conhece muito bem, mas nós vamos ler aqui um pouquinho do Salmo 73, que diz o seguinte. Salmo 73. Achei, está salvo aqui. Que diz assim, o salmista, Asaf, fala que quanto a mim, porém, quase se me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Ele está falando para Deus: Senhor, o seu povo está olhando para essas pessoas e tem se encantado com a maneira como os ímpios, como os maus vivem. E esse seu povo, Senhor, eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. A gente cansa. Como que a gente concilia a amargura de viver as injustiças e o mal desse mundo com a doçura do Evangelho? Como a gente consegue conciliar essas coisas, equilibrar essas coisas? Porque quando eu olho para Cristo, eu me apaixono pela obra. Quando eu olho para o caminho até o céu, eu falo: esse é o caminho que eu quero viver. Mas quando eu olho para esse mundo, eu falo: eu não suporto a quantidade de maldade, a quantidade de injustiça que eu tenho que viver todos os dias. Como conciliar todas essas coisas? Para o salmista, tudo muda quando ele entra no santuário de Deus e entende que Deus é tudo o que ele precisava. No versículo 23 desse capítulo vai dizer o seguinte: no entanto, estou sempre contigo, Senhor. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
A alegria do salmista acontece quando ele entra nos átrios do Senhor. Para Elias, Deus se revela como brisa suave. Quando tudo dentro daquele profeta era tempestade, é o som do sussurro suave de Deus, que é a direção que transforma a vida do profeta. Mas e João Batista? Talvez João Batista ele estivesse aflito, porque ele achava que a natureza verdadeira de Jesus, o Messias, ainda estava muito velada. Porque João Batista vem profetizando que Cristo era aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, não é, gente? Mas cadê o juízo aos opressores? Os maus, eles continuavam prevalecendo sem Jesus fazer nada. Herodes continuava sentado no seu trono, fazendo maldade, enquanto João Batista, o santo homem, profeta de Deus, estava preso. Para João Batista, Jesus Cristo diz: João, eu sou o cumprimento das profecias. Isaías 35, 5 e 6 vai dizer, a gente já leu inclusive, que se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, a língua dos mudos cantará, pois águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 26, 19 diz: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. E por fim, Isaías 29, 18 diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar, os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres no meio do povo exultarão no Santo de Israel. O que Jesus diz para esse João Batista cansado aqui é: João, o reino de Deus chegou, e tudo aquilo que foi dito a respeito da revelação de Deus na história está acontecendo exatamente como foi planejado. Eu imagino que João, como filho de uma linhagem sacerdotal, conhecia muito bem aquilo que Jesus estava falando. Você, meu irmão, você, João Batista, por mais valente, forte, destemido que seja, tem limite. Deus não. E nessa noite o convite do céu vem para o meu e para o seu coração. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As palavras de Jesus nos convidam a descansar. E esse descanso, ele já se manifesta no presente, irmãos. Mas ele também aponta para um futuro, para um tempo escatológico. Há em Jesus alívio para todo aquele que busca, o cansado, o ferido, o abatido. Mas esse alívio está em 2 pontos. Tomar o jugo de Jesus. Olha só que coisa boa, né? O jugo de Jesus. O jugo, ele era um instrumento que era colocado sobre os animais para que esses animais pudessem puxar cargas pesadas durante o trabalho. Há um jugo de Jesus que é diferente do jugo da lei dos fariseus, que impunham um jugo moral, um jugo cerimonial, que era impossível de se carregar, um jugo que gera esgotamento, um jugo que gera sobrecarga. Mas há um hino antigo que resume o jugo de Jesus. Um hino, já virou hino, né? Porque essas músicas novas, modernas, já virou hino. Que era assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome
de Jesus, Ele nos ajuda. A cruz, o jugo de Jesus, o jugo de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O jugo de Jesus é o custo de ser um discípulo desse Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde. Aprendam com a revelação que vem de mim, a revelação que o Pai concede através de mim, e vocês encontrarão descanso. A gente se considera bom, ou pelo menos rápido, em resolver problema. É ou não é? Quando aparece alguma coisa assim, uma crise na sua frente, a primeira coisa que você pergunta é: e qual é a solução? Né? A solução é uma coisa mágica. Problema, solução, problema, solução, problema, solução, problema, solução. A gente é assim, às vezes nem é tão bom, mas pelo menos a gente resolve um problema começando outro, mas aquele problema já foi resolvido. Por quê? Porque a gente acha que o alívio vai vir quando o problema se resolver. Então a gente fica sempre nessa perspectiva do futuro, e isso gera sobrecarga, gera peso em nós. Porque a gente fica assim: quando o dinheiro chegar, eu vou encontrar descanso. Quando aquela promoção vier, aí vai dar certo. Quando meu filho vier para Jesus, quando meu marido vier para Jesus, quando a minha esposa melhorar, vier para Jesus, eu vou achar o alívio. Nós somos resolvedores de problema, meu povo. Nós não fomos chamados para resolver problema, irmãos. Nós fomos chamados para manifestar virtudes. Não existe concorrência com Deus. Não existe um problema para Deus que Ele olhe e fale: eita, vamos fazer uma cúpula. Eita, hoje o sol não nasceu. Aconteceu alguma coisa no sistema. Chama o pessoal do TI do céu que... Não existe concorrência. Não existe problema diante do Senhor. Então nós não fomos chamados para resolver problema. Nós fomos chamados para manifestar as virtudes do reino de Deus. Então, meu irmão, seu coração descansa quando você olha para o Filho e vive a revelação que o Filho veio mostrar. O descanso está naquilo que diz Filipenses 2,5. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O descanso, ele não está lá nas Bahamas, numa viagem de 35 mil reais que você vai pagar em 52 vezes, trabalhando 18 horas por dia. Não, o seu descanso não está lá. O seu descanso está numa cruz ensanguentada que revela como o Filho poderoso de Deus se esvaziou da sua glória, se esvaziou do seu poder e dos seus direitos e se humilhou para revelar as virtudes do reino de Deus, que são a mansidão e a humildade. Para revelar que o lugar de descanso não é para os fortes, não é para os poderosos, não é para os soberbos, não é para os ricos, nem para os arrogantes e nem para nada disso. É para o manso, é para o humilde, é para o que chora. Vocês lembram do Sermão do Monte? Para quem é o descanso do Senhor? É para quem tem fome e sede de justiça. O lugar de descanso é para o misericordioso, é para aquele que é limpo de coração, é para o pacificador, é para aquele que é perseguido em nome da justiça. Lugar de descanso. Grupo de louvor, pode vir. O salmista, no Salmo 73, encontra descanso na presença de Deus, no santuário de Deus. Elias encontra descanso na presença de Deus, quando ele recebe de Deus pão quentinho na pedra, água fresquinha no jarro. Ele encontra descanso na voz suave de Deus. E nós? Nosso descanso está em Jesus. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele sacia a tua alma faminta. Jesus Cristo é a água viva.
E quem dele bebe não apenas sacia a sua própria sede, mas se transforma em fonte a jorrar. E o que isso quer dizer, meu irmão? Que você não vai matar a sua própria sede, mas mata a sede de quem está ao teu redor. Beba dessa água. Sacia a sua sede, sacia a sede de um mundo que está sedento. É morrendo que você vai encontrar descanso. Abrindo mão do seu orgulho, abrindo mão dos seus direitos, abrindo mão da sua justiça própria, misericórdia, Senhor, e tomando o jugo de Cristo, que é manso e suave de coração, sobre os seus ombros. O descanso está na cruz, o descanso está em ver uma cruz vazia, um trono preenchido da glória de Deus. A justiça de Deus foi revelada aos homens naquela cruz. A justiça que João esperava foi revelada naquela cruz. Aprenda que o reino de Deus não é um lugar para os violentos. Não entra animal feroz. É um caminho aberto para ovelhas mansas, para ovelhas mudas. E como eu havia dito, existe esse caráter imediato. Quando eu entro nos átrios do Senhor, eu encontro descanso. Mas também há um caráter escatológico nessas palavras, porque todo alívio que Ele puder te oferecer nessa vida, meu irmão, todo alívio que Ele puder te oferecer nessa vida, minha irmã, ainda é uma fração daquilo que eu e você estamos prestes a experimentar no dia em que esse céu se rasgar de fora a fora e nós estaremos diante da glória de um Deus Todo-Poderoso, desfrutando eternamente daquilo que aqui nós desfrutamos apenas em partes. Lembre-se disso, você tem sim o seu limite, e talvez o seu limite já tenha chegado, já tenha passado há muito tempo, mas o teu Deus não tem limite. Ele não perdeu o controle da situação. Descanse na presença de Deus, e é neste lugar que você vai achar as respostas que você tanto procura. Não é na resolução de problema. Para de esperar a resolução de problema. Acaba um, começa outro, gente. Acaba um, começa o eu, não é? Porque não é resolução de problema. Não é. É contemplar as virtudes do Senhor no meio de tudo isso. É quando você está na tempestade que você olha Jesus se levantando e você fala: quem é esse? Quem é esse? Ah, minha cabeça vai rolar. Ah, mas eu sei o que eu vi, o que eu vivi. Há um lugar de descanso para mim e para você. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, que se lembra dos seus, que é fiel de geração em geração, que é o Deus imutável, e nele não há sombra de variação, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que é tudo que nós temos, que é o Yahweh presente em nossas vidas, nos lembrando, cutucando a nossa consciência, que não se esqueceu de nós. Venha ser com teu povo que nos assiste em casa, com teu povo prostrado neste templo. Hoje e sempre, que tenhamos uma noite de descanso em tua presença, que tenhamos uma semana de cuidado em tua presença, sabendo que o Senhor é o Deus que não se esquece. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.